O povo ainda trazia nos olhos o brilho recente da liberdade, mas também o cansaço de uma vida inteira marcada por correntes. Crianças eram levadas no colo, chorando de fome e sede. Mães tentavam acalmá-las com cantos frágeis. Homens caminhavam em silêncio, carregando no corpo as cicatrizes do cativeiro. Cada rosto era um retrato vivo de esperança e temor. No meio daquela multidão, Moisés caminhava com passos firmes, mas o coração pesava. Ele sentia o peso de cada olhar, de cada expectativa. Não era apenas um condutor de rebanho, mas agora o guia de um povo inteiro que depositava nele a fé de que o Deus do impossível continuaria a agir. Sua memória ainda ardia com a chama da sarça ardente, mas sua alma conhecia o temor. E se não conseguisse? Um ancião se aproximou, a voz trêmula pela idade e pelo deserto. Moisés, para onde vamos? Moisés respirou fundo, olhando para o céu que parecia observar cada passo deles. Para onde Deus nos levar. E naquele instante, mesmo entre lágrimas, fome e incerteza, o povo entendeu. Não era apenas Moisés quem os guiava, mas a mão invisível de um Deus que prometera nunca abandoná-los. O caminho árido continua, mas ao longe o horizonte muda de forma. O som do vento é agora acompanhado pelo rugido distante de águas agitadas. O povo chega às margens do mar e diante deles a vastidão azul se ergue como muralha intransponível. Atrás, porém, o pó da terra se levanta, trazendo consigo o tropel dos carros de Faraó, que correm como feras em perseguição. O medo percorre a multidão como labaredas. Corações vacilam e os gritos se elevam. Alguns clamam pela vida, outros murmuram contra Moisés, outros lembram com amargura das panelas do Egito. A noite parece mais escura e o mar mais profundo. Moisés ergue o cajado e o vento começa a soprar com força descomunal, como se o próprio fôlego de Deus se inclinasse sobre as águas. O mar estremece, as ondas rugem e lentamente abrem-se em duas colunas imensas que brilham sob o reflexo da lua. As águas se erguem como paredes vivas, cintilando em prata e sombra, e o leito do mar se revela seco diante dos pés dos fugitivos. Um silêncio reverente cai por um instante, como se toda a criação contivesse o fôlego para testemunhar o milagre. O povo atravessa, hesitante primeiro, depois correndo em meio ao caminho aberto. Crianças olham com olhos arregalados as muralhas de água, como se gigantes de cristal vigiassem sua passagem. O som dos passos ecoa no chão recém-descoberto e o cheiro de maresia mistura-se ao suor da multidão. Acima deles, a coluna de fogo se ergue com esplendor, iluminando a noite e confundindo os inimigos que se aproximam. O próprio tempo parece suspenso e a história inteira aguarda o desfecho. Os carros de Faraó mergulham pelo mesmo caminho, confiantes em sua força, mas ignorando que ali não são senhores. O estrondo dos rodos ressoa como trovão, o ferro brilha à luz da chama celestial, mas o coração dos egípcios vacila ao perceber que não atravessam sozinhos. Há uma presença invisível que luta contra eles. As rodas se encravam, os cavalos empinam e um terror profundo os envolve. Moisés ergue novamente o cajado e as águas, que até então sustentavam muralhas firmes, soltam-se como feras libertas. O mar se fecha com ímpeto devastador, engolindo homens, cavalos e carros em um só rugido. As ondas se levantam como monstros e caem como juízo, cobrindo para sempre o exército que ousara desafiar o Altíssimo. Do outro lado, o povo contempla. Primeiro, o espanto, depois a alegria. O silêncio pesado se rompe em cânticos e danças. Tambores soam, símbolos retinem, e a voz de Miriam se ergue como profecia em música.
Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, cavalo e cavaleiro lançou no mar. O deserto ao redor parece agora ecoar a celebração, como se a própria areia vibrasse ao som da vitória. Mas a cena não se encerra apenas com o júbilo, pois enquanto a noite cede ao amanhecer e o povo olha adiante, percebe que a jornada está apenas no início. Atrás deles, o mar se fecha sobre o Egito. Diante deles, estende-se novamente o deserto, vasto e implacável. A memória do milagre os sustenta, mas a prova do caminho os aguarda. E assim, guiados pela nuvem e pelo fogo, seguem adiante, sem saber que a fome, a sede e a própria fé seriam testadas como ouro no cadinho. O sol nasce sobre as dunas e o calor se ergue como véu de fogo no horizonte. O deserto respira como um monstro invisível que suga a força dos caminhantes e desafia a esperança a cada passo. O povo segue, mas seus olhos já não contemplam o mar aberto, agora fitam a areia interminável e seus pés ardem sobre o chão inclemente. A sede se torna aguda, os lábios ressecam e o coração de muitos se enche de murmúrio. A libertação ainda é recente, mas o fardo da sobrevivência parece maior que a lembrança do triunfo. Crianças choram pedindo água, e os mais velhos, cansados, caem ao chão como se o próprio deserto os reclamasse. As vozes se levantam contra Moisés, como lâminas afiadas que cortam a confiança. Foi para morrer aqui que nos tiraste do Egito? A pergunta ecoa como ferida, revelando a fragilidade de corações que viram milagres, mas ainda tremem diante da ausência de provisão. Moisés ergue os olhos e, antes que a multidão se consuma em desespero, o Senhor mostra o caminho. O cajado toca as águas amargas e elas se tornam doces. Da rocha seca jorra a fonte cristalina e o murmúrio do povo se transforma em silêncio reverente, pois do seio da pedra brota vida. Mas não apenas de sede padece o povo. A fome rasga o estômago e a lembrança das panelas do Egito volta como tentação ardente. O deserto oferece nada, mas o céu, em resposta, abre-se como celeiro infinito. Ao amanhecer, o orvalho se ergue e, quando evapora, deixa sobre o chão pequenas porções brancas, suaves como flocos. Os homens olham e perguntam: Maná? O que é isto? Moisés declara: É o pão que o Senhor vos dá para comer. E assim, dia após dia, o milagre se renova, pão do céu caindo sobre o pó da terra, para que Israel aprenda que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E contudo, mesmo diante do maná, corações vacilam. Alguns guardam além do necessário e encontram podridão no excesso. Outros desejam carne e clamam por mais. O deserto se torna espelho das almas. Nele se revelam ingratidão, impaciência e a constante luta entre confiança e desespero. A cada murmuração, o Senhor responde com juízo ou com misericórdia, mostrando que a travessia não é apenas geográfica, mas espiritual. A jornada prossegue, e quando a força dos inimigos surge, o deserto testemunha outra batalha. Os amalequitas vêm contra Israel e o campo se torna palco de guerra. Moisés ergue as mãos e, enquanto seus braços permanecem elevados, Israel prevalece. Quando descem, o inimigo ganha terreno. Então, Arão e Ur sustentam seus braços e assim, até o pôr do sol, a vitória é assegurada. O deserto, que antes parecia apenas devorar forças, agora ressoa como altar de testemunho. Não pela espada,
mas pela obediência e pela mão erguida ao céu o povo é guardado. Mesmo assim, a prova não se extingue. Cada oásis encontrado é breve, cada sombra é passageira, e o tempo parece alongar-se como estrada sem fim. O povo aprende, pouco a pouco, que o deserto não é apenas caminho, mas mestre severo. Ele molda, depura, revela e exige. E enquanto as estrelas brilham sobre o acampamento, silenciosas como olhos que vigiam, Israel adormece sob a nuvem que nunca os abandona, lembrando que sua sobrevivência não vem da areia sobre os pés, mas da mão invisível que conduz. O deserto se abre em vale, e à frente ergue-se a montanha, majestosa e sombria, como trono esculpido pelas mãos eternas. O Sinai se impõe, envolto em silêncio profundo, e mesmo antes da voz do Altíssimo, o povo sente o peso da presença que ali habita. O vento sopra forte entre as rochas, trazendo um som que parece cântico grave, prelúdio de algo maior. Moisés é chamado ao cume, e a multidão acampa ao pé da montanha, aguardando o encontro que mudará para sempre sua história. O céu se cobre de nuvens densas, negras como carvão, e trovões ribombam como tambores de guerra. Relâmpagos rasgam a escuridão, iluminando a face do monte, e o Sinai inteiro estremece como se fosse criatura viva. A trombeta soa, longa e penetrante, fazendo o coração de Israel vacilar entre temor e reverência. O povo treme, e muitos se afastam, pois o sagrado arde diante deles como fogo devorador. Moisés sobe, envolto pela fumaça espessa que cobre o monte como véu de santidade. Cada passo é luta contra o vento, mas também aproximação da glória. O fogo consome o cume e o Senhor desce entre chamas e trovões. Então a voz ecoa, grave como eternidade. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. As palavras não são apenas ouvidas. Elas ferem, curam, moldam e gravam-se como cinzel na pedra e no coração. O decálogo é pronunciado, mandamentos que não pertencem apenas a Israel, mas a todos os tempos e nações. Enquanto o povo observa de longe, o monte parece arder sem se consumir. Moisés permanece na presença, dias e noites, recebendo instruções que dariam forma à identidade de um povo sacerdotal. As tábuas são entregues, gravadas pelo próprio dedo de Deus, sinal visível de uma aliança eterna. Mas, ao pé do monte, corações frágeis se deixam seduzir pela espera longa. A ausência de Moisés se torna fardo, e o povo clama por deuses visíveis, por ídolos que possam tocar. Assim nasce o bezerro de ouro, escultura feita pelas mãos que haviam recebido pão do céu. O contraste é terrível. No cume, a glória do Altíssimo. No vale, a dança profana diante de imagem muda. O Sinai inteiro parece estremecer em indignação. Moisés desce, as tábuas nas mãos, e ao ver a corrupção do povo, lança-as ao chão, que se parte em estilhaços como símbolo do pacto quebrado. A fúria da santidade cai sobre Israel, e muitos perecem. O fogo da idolatria é apagado pelo juízo, mas também pela intercessão daquele que se coloca entre Deus e o povo. Moisés roga e a misericórdia triunfa sobre a destruição. Ainda assim, a lição permanece. Não basta ser livre do Egito, é preciso ser livre da escravidão do coração. O deserto molda o corpo, mas a lei molda a alma. O Sinai em chamas não é apenas espetáculo, mas alicerce, voz que inscreve no tempo o pacto de um Deus que caminha com seu povo. Quando finalmente o monte silencia,
A aliança está selada. Israel não é mais apenas multidão errante, mas nação santa, povo escolhido, guardado por mandamentos que são luz para seus passos. E enquanto desmontam o acampamento para seguir adiante, a sombra da montanha ardente permanece em suas memórias, lembrando que a liberdade tem forma, e essa forma é santidade. O Sinai fica para trás, mas as lições gravadas na pedra permanecem como testemunho. Israel avança pelo deserto, levando consigo a Arca da Aliança, símbolo visível da presença do Deus que caminha adiante. A nuvem guia o dia, o fogo ilumina a noite, e cada acampamento se torna sinal de promessa. Mas, apesar dos mandamentos recebidos, o coração humano continua frágil, vacilando entre fé e rebeldia. Quando chegam às fronteiras da Terra Prometida, Moisés envia os espias para sondar o território. Durante 40 dias, eles percorrem vales férteis e cidades fortificadas, trazendo frutos abundantes como prova de que a terra, de fato, mana leite e mel. Contudo, ao regressarem, a voz da incredulidade se ergue mais forte que a esperança. Ali vivem gigantes, somos como gafanhotos diante deles. O relatório de 10 homens espalha pavor, enquanto apenas Josué e Caleb clamam pela confiança em Deus. O povo, tomado pelo medo, chora a noite inteira e levanta clamor de rebelião. Melhor seria termos morrido no Egito. O deserto parece calar para ouvir tais palavras, e o juízo se aproxima como tempestade. O Senhor declara que aquela geração, que viu seus milagres, mas não confiou em seu poder, não entrará na terra prometida. 40 anos de espera são decretados, 1 ano para cada dia da incredulidade dos espias. Assim, o deserto que já fora caminho de prova, torna-se prisão de tempo, onde uma geração inteira perecerá até que se levante outra, purificada pela espera. O peso desse decreto cai como sombra sobre o acampamento. Cada enterro no deserto é lembrança do juízo. Cada dia de caminhada é testemunho da palavra cumprida. O povo aprende, a duras penas, que a liberdade não se alcança apenas com pés, mas com fé. A rebelião, contudo, não cessa de imediato. Coré, Datã e Abirão se levantam contra Moisés e Arão, questionando a liderança estabelecida pelo Altíssimo. A terra, testemunha silenciosa, abre a boca e os engole vivos, como se o próprio deserto rejeitasse a insolência. Fogo desce do céu e consome os rebeldes, e o povo, mais uma vez é lembrado de que não se levanta impunemente contra o Senhor. Mesmo diante do castigo, a misericórdia não se retira. A serpente de bronze é erguida no deserto, sinal de cura para os que olham com fé. A água volta a brotar da rocha, maná continua a cair, e o povo, ainda que castigado, jamais é abandonado. O deserto, duro e hostil, torna-se também escola de graça, onde se aprende que a disciplina divina não é rejeição, mas correção. Os anos se estendem e uma nova geração cresce sobre o céu estrelado e a areia interminável. Crianças que nasceram livres e não conheceram o jugo do Egito aprendem a caminhar na dependência do Deus invisível. Seus olhos não viram o mar se abrir, mas viram diariamente o pão cair do céu. Não ouviram a trombeta no Sinai, mas cresceram à sombra da nuvem e à luz do fogo noturno. Para eles, o deserto não é lembrança de escravidão, mas escola de fé. E assim, quando a última sombra da geração incrédula se dissipa, Israel encontra-se novamente às portas da promessa. 40 anos se foram,
não como desperdício, mas como tempo divino, fornalha que purificou, peneira que separou, estrada onde se enterraram murmurações e se forjaram corações dispostos a crer. O deserto que parecia interminável revela-se agora prelúdio de conquista. O deserto, por 40 anos impiedoso, agora se curva diante do povo que cresceu sob seu sol abrasador e suas noites geladas. As nuvens ainda flutuam acima, o fogo ainda ilumina a escuridão, mas os passos de Israel soam diferentes, não mais hesitantes, mas firmes, moldados pela fé e pela disciplina que apenas o tempo sob a mão de Deus poderia forjar. Josué, braço direito de Moisés, lidera a marcha final, guiando cada homem, mulher e criança com a confiança de quem sabe que não é apenas o destino terreno que se aproxima, mas o cumprimento de uma promessa eterna. As colinas se erguem à frente, verdes e férteis. O ar perfumado e úmido contrasta com o pó do deserto que os acompanhou por décadas. Os olhos do povo brilham com antecipação e temor. Ouvem os rios, imaginam os campos e os vales, sentem que a terra emana vida. Cada pedra, cada árvore, cada fruto é testemunha silenciosa de um Deus que cumpre suas palavras. Josué ergue a mão e o povo se detém, e o silêncio cai como um manto pesado. Ele sussurra instruções, e o coração de todos vibra com reverência, conscientes de que a conquista não será apenas física, mas espiritual. O primeiro passo na Terra Prometida é quase solene, como quem pisa em altar sagrado. Israel atravessa rios, contorna colinas, observa muralhas antigas e fortalezas inimigas. Josué não caminha apenas para conquistar territórios. Ele caminha para estabelecer justiça, para honrar o pacto, para que cada pedra pisada seja lembrança do poder e da fidelidade de Deus. O povo derruba barreiras não apenas com força humana, mas com fé que se manifesta em coragem sobrenatural. Cada cidade tomada, cada muralha que cai, é testemunho de que o Altíssimo luta ao lado daqueles que confiam nele. As vozes da nação se levantam em cânticos, lembrando Miriam no Mar Vermelho, que foi primeira voz a cantar a vitória de Deus. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Mas agora os cânticos são mais do que celebração. São reconhecimento de um Deus que é justiça, provisão e guia. As crianças correm pelos campos, mulheres colhem frutos, homens descansam à sombra de oliveiras e figueiras. O leite e o mel que haviam apenas ouvido nas promessas, agora escorrem diante de seus olhos. Abundância que supera toda a imaginação. E ainda assim, Josué lembra ao povo que cada conquista exige vigilância. O deserto ensinou lições duras. Murmuração leva à perda, incredulidade à morte. Agora, a terra prometida exige fé ativa, obediência contínua e reverência ao Deus que lhes entregou tudo. Ele instrui, orienta e adverte, como Moisés antes dele, e Israel segue, não mais como massa de fugitivos, mas como nação forjada pelo fogo da provação. Quando o sol se põe e a primeira noite na terra prometida cai, o acampamento se transforma em altar vivo. O povo oferece sacrifícios, canta hinos, recorda milagres e proclama a fidelidade do Senhor. O Sinai, o mar aberto, o maná, os anos de rebelião e espera, todos convergem nesse instante. A promessa cumprida não é apenas de território, mas de fé mantida, de esperança não quebrada, de um Deus que guia, corrige e consola. À medida que a noite se aprofunda, a terra prometida dorme sob o olhar do Altíssimo, e Israel repousa confiante. O deserto ficou para trás,
mas as lições permanecerão eternas. Liberdade, fé e obediência caminham juntas, e aqueles que confiam no Senhor nunca caminham sozinhos. O futuro, agora, é terreno fértil e esperança viva, onde cada geração lembrará que o Deus que abriu mares, derramou o pão do céu e moldou corações no deserto é o mesmo que conduz o povo à vitória. E assim encerra-se a longa jornada. A promessa se cumpriu, o milagre se materializou e Israel finalmente entra na terra onde mana leite e mel, não apenas com pés que caminharam, mas com almas que aprenderam a confiar no Deus eterno, cuja fidelidade jamais falha.